O caso de Brotas foi o maior caso que a gente viu de uma crueldade explícita, não implícita em produtos, explícita. Em 2021, em novembro, quando nós chegamos ali na fazenda, o cenário era como de uma guerra, onde bebês, crianças, todos se deitavam no chão já mortos. Os que sobreviveram, filhos e mães, a única coisa que tinham para comer era a casca dos troncos das árvores. Tinham algumas grávidas separadas. Essas grávidas ele manteve em algum espaço onde elas poderiam sobreviver. Só que com tão pouca comida, que à medida que elas foram dando à luz, os bebês não tinham o que mamar. Olhando tudo aquilo, era imperativo que algo fosse feito. E não apenas foi feito em um dia, em uma semana, em 2 semanas, como nos últimos 2 anos. Ainda hoje, nós temos delas sequeladas pelo impacto do que aconteceu. A necrópsia que foi realizada pela USP, aquelas necrópsias apontaram que muitas delas foram enterradas vivas. Elas tinham terra que aspiraram. O caso de Brotas foi o maior caso que a gente viu de uma crueldade explícita, não implícita em produtos, explícita. O nível de brutalidade e crueldade fere a nossa dignidade como ser humano. A gente geralmente associa o leite à mestra vaca, mas nem sempre a gente associa a mestra búfala para o queijo, que é onde grandemente elas são abusadas. E como qualquer indústria de leite, o que vai fazer é transformar esse ser numa máquina. E para aquela máquina dar o leite, vai precisar gestar uma vida. Esses filhos eventualmente são carne de vitela, alguns conseguem crescer para corte, assim como essas mães, quando não produzem mais, também terminam em corte. Em algum momento, a soja, a monocultura ficou mais atrativa. O retorno que ele teria da soja, o retorno que ele teria arrendando a fazenda para o plantio de monoculturas, era mais atraente para ele do que tudo que ele precisava fazer para explorar e, em tempo, matar também aqueles seres. Isso tudo foi fazendo com que a gente percebesse a urgência de levá-las para algum lugar. E aí, dentro do caso, a ONG que ficou responsável não tinha terra. Justamente esse ponto foi usado para que essa ONG fosse destituída. Com essa ONG destituída, 2 outras ONGs entraram no caso para que em 90 dias retirássemos de lá, com o apoio de incontáveis anônimos, que se mobilizaram, se sensibilizaram, fizeram algo para que essa história tenha um final feliz. No primeiro transporte, elas todas choravam. O choro foi antes do embarque. Era como se fosse uma despedida, um adeus, como se fosse nós vencemos. Quando elas entravam no pasto, o olhar delas acendia. Aqueles olhos que vão se abrindo, aquela descoberta, e elas por fim começavam a correr e mugir e gritar, como quem grita liberdade. Eram gritos que faziam tremer o nosso coração. Esse momento icônico na vida de Mestres Animais só foi alcançado através de união. E digo mais, esses seres viverão décadas. Eles só sobreviverão com união.